Cara, eu acho que a cena que resume, não que resume, né, mas eu acho que a cena mais emblemática do jogo de ontem foi a parada técnica, em que a gente conseguiu ver, de forma até incrível, assim, que a gente consiga ter essa imagem com áudio tão bom do Thiago Silva sugerindo uma mudança de formação, o Renato fazendo as perguntas que achou que tinha que fazer, as respostas surgindo e eles todos combinando uma mudança de jogo ali na hora. Eu acho que isso pode passar se a pessoa tiver uma leitura um pouco mais maldosa da situação, que o Renato não sabia o que fazer e precisou da ajuda de um zagueiro. Mas eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é um grande exemplo de liderança e de como o Renato sabe liderar do jeito dele. Acho que ele entender o tamanho do Thiago Silva e as virtudes que ele tem lendo o jogo, ouvir a sugestão, ser capaz de processar na hora se aquilo fazia sentido ou não, fazer a pergunta de, beleza, então quem é que vai marcar o lado direito? O Lima se prontifica na mesma hora e tá resolvido. Eu acho que é isso. A leitura maldosa diz que, bom, o Thiago Silva então agora é o técnico do Fluminense. Mas uma leitura um pouco mais profunda, e o que eu acho que é o motivo pelo qual os jogadores gostam tanto do Renato, é entender essa capacidade de se adaptar a uma sugestão de um jogador, entender o que é necessário para aquilo ser colocado em prática, entender por que aquilo é importante e concordar. Se ele tivesse só concordado passivamente é uma coisa, mas dá para ver que ele ouve e fala, bom, então tal coisa. Não, aqui. Não, tá resolvido então vamos assim. E eu acho que isso resume a principal valência do Fluminense, que não é um time de grandes protagonistas, apesar do Arias fazer um torneio magistral. O pessoal estava reclamando hoje, eu vi uma reclamação, não lembro exatamente de quem na internet, falando que a gente não consegue elogiar o Arias sem diminuir o futebol brasileiro, né? Porque os elogios ao Arias são todos no calibre de por que esse cara não tá na Europa. Eu acho que não precisa ir por aí. Eu acho que. E esse torneio tá mostrando isso. Mas acho que tirando o Arias, o Fluminense é um time muito mais coletivo. E a vitória ontem foi uma vitória muito coletiva. E graças a essa imagem, assim, acho que resume bem o que foi o jogo. Você vai lembrar, Eduardo, que nos últimos anos com o Grêmio, o time defendeu muito, muito mal. Né? Muito, e só olhar para as quantidades dos gols. Então, isso obviamente abre espaço para uma parceria entre ele e Thiago Silva em como defender. Isso é sabedoria, né? Isso é liderança, porque às vezes o líder é aquele que deixa a impressão que os caras fizeram sozinho. Não, indo além, Tim, o Renato, em 2017, antes da final da Libertadores em Lanús, se não me engano, é o Edilson e Maicon, que até nem estava jogando na época, mas enfim, os líderes do elenco falam com o Renato e dizem, Renato, a gente não pode entrar esperando eles, mesmo a vantagem, a gente tem que ir para cima deles, morder eles para sair ganhando. E o Renato, que estava tendendo a armar um time mais defensivo, acata a ideia dos caras, o Grêmio vai lá e tem uma atuação absurda na Fortaleza. Então é do feitio do Renato ouvir o que os líderes do elenco falam e botar isso em prática também. Não é uma questão de não ter liderança, não saber, é uma questão de saber que o jogador que está em campo também tem um feeling e também sabe de futebol, né? Não tanto quanto ele, mas sabe de futebol também.